Boa noite, graça e paz. Estamos estudando estas quartas-feiras as bem-aventuranças, o conhecido Sermão do Monte proferido por Jesus. Peço permissão para entrar na sua casa esta noite e meditar com você no texto de Mateus, capítulo 5, versos 6 e 7. A quarta-feira passada, o irmão José Rego nos passou os ensinos de Jesus registrados em Mateus 5, 3 e 5, por sinal bem claro de entender e praticá-los. Vamos à leitura de hoje. Mateus capítulo 5, versos 6 e 7. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. As Escrituras revelam Deus como Deus de justiça e de misericórdia, e que por isso exige de seus seguidores as mesmas qualidades. Está em Deuteronômio 10, 12 até o capítulo 11 e verso 1. De um lado, justiça e misericórdia são atributos morais de Deus. De outro lado, são qualidades morais do homem regenerado e, ao mesmo tempo, norma de conduta. São qualidades de vida e norma de procedimento. São qualidades da vida cristã que devem se manifestar no procedimento dos crentes do reino de Deus. Pois bem, hoje vamos trabalhar em duas bem-aventuranças: os que têm fome e sede de justiça e os misericordiosos. Vamos lá. Justiça e misericórdia. Primeiro, justiça. Justiça em Deus é a retidão de caráter. É a própria natureza de Deus que lhe faz impossível pensar, sentir, querer ou fazer qualquer coisa que não seja bom, puro e correto. Essa natureza de Deus repele o pecado e todas as manifestações de injustiça. Daí a impossibilidade de comunhão com Deus sem a regeneração. Já nos homens, justiça é vida de retidão. Há uma retidão exterior, meramente formal e fria, com padrões estabelecidos, que são as leis. É a justiça farisaica, podemos assim dizer. A outra é interna e se caracteriza pelos sentimentos, propósitos e pensamentos, e impele o homem a combater o pecado, não tanto pelo medo do castigo, mas por detestá-lo. Esta, sim, é a que deve caracterizar os cristãos, pois vem de Deus pela regeneração. Segundo, misericórdia, no versículo 7. Misericórdia é compaixão despertada pela miséria alheia. Deus não nos trata apenas segundo a sua justiça. Se assim fosse, seríamos consumidos. Em Lamentações 3:22 nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Ele nos trata na base da compaixão que tem por nós. Glória a Deus por isto. Ele satisfez sua justiça contra o pecado em seu Filho e está pronto para nos perdoar. A expressão bem-aventurados, todos nós sabemos o que significa. Significa felizes. Jesus, então, proclama que há felicidade para os que têm fome e sede de justiça e para os que são misericordiosos. Veja bem, fome e sede são desejos físicos a que estamos sujeitos e que nos impelem a buscarmos alimento e água. Do contrário, morremos pela falta deles. Agora, fome e sede de justiça é a inquietação, a insatisfação da alma diante da realidade do mal e que impulsiona o pecador a buscar uma nova vida e a não se conformar com os padrões de vida comuns entre os homens com suas injustiças. Ser misericordioso é ter compaixão, irmãos,
pelos semelhantes. E é uma condição para que o homem também receba a misericórdia de Deus. A salvação não depende das boas obras, mas condiciona-se ao estado de coração do homem. A falta de misericórdia, a crueldade, o egoísmo são qualidades que impedem o coração de receber as bênçãos de Deus pelo Evangelho. Entenda, a posse da justiça, ou seja, a posse da vida de justiça, a posse do reino de Deus, da felicidade que provém da justiça de Deus. Existem elementos necessários. Vamos destacar 3 aqui. Primeiro, determinação. É preciso que o pecador queira ser salvo e abandone o pecado. Segundo, precisa de sabedoria. A pessoa precisa compreender que no Evangelho está o valor supremo da vida. Terceiro, desprendimento. O pecador precisa estar disposto a abandonar tudo pelo Evangelho. E como cristão? O cristão precisa de, primeiro, determinação também. Querer seguir a Cristo, abandonando todos os embaraços e não recuar, custe o que custar. Segundo, sabedoria, para perceber que só em Deus consegue o que tem maior valor. E terceiro, desprendimento, abandonar tudo o que possa impedi-lo de ser um cristão autêntico e um servo fiel que honre o Senhor de sua vida e que o reino de Deus está em primeiro lugar. Que nada o impeça de ter fome e sede da palavra de Deus, da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Desejar ardentemente de justiça, isto é, de uma vida de retidão para si e para com Deus e o próximo. A prática da misericórdia. A misericórdia não se limita apenas em ajudar com algo necessário para a sobrevivência do outro, como muitos pensam. Conforme a Bíblia, a prática da misericórdia vai mais além, inclui algo a mais. Muitos cristãos criticam o trabalho dos outros, fazem comentários maliciosos, proferem palavras ofensivas e guardam amarguras e ressentimentos com espírito até de vingança. Qualquer um de nós pode correr este risco. Para que isto não aconteça, Jesus está bem perto de nós para nos mostrar a saída, e nele venceremos. Quando não agimos com misericórdia, somos semelhantes à parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 18, de 23 a 33. Um rei resolveu ajustar contas com os seus servos. Um servo devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o seu senhor ordenou que fosse vendido ele, a sua mulher, os filhos e tudo quanto possuía para pagar a dívida. Este servo suplicou e implorou: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, perdoou aquela dívida que, por sinal, não era pequena, e mandou-o embora. Ao sair dali, aliviado, encontrou um dos seus conservos e cobrou dele com 100 denários que ele lhe devia. E lançando mão dele, sufocava-o, cobrando aquele valor uma bagatela. Este, coitado, suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não quis negociar. Então, antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Os seus companheiros viram aquilo, ficaram tristes com aquela situação e resolveram ir até o seu senhor e relataram tudo. O seu senhor mandou chamá-lo e disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda
porque me suplicaste. Por que não fizeste o mesmo com o teu conservo? E, indignado, entregou-o aos carrascos. Este servo parece que esqueceu muito rápido que fora perdoado em muito e levou ao tribunal o homem por pouco. Assim é o crente, sem misericórdia no tocante às fraquezas de seus irmãos. O crente precisa ser misericordioso em todos os sentidos, vivendo e agindo conforme a palavra de Deus. Precisa também ter fome e sede de justiça, combatendo sempre o pecado. Cada crente tem algo a mais para alcançar na vida com Deus. Lembremos, irmãos, sempre que há dois grupos de cristãos: os cristãos verdadeiros e os cristãos nominais. A escolha, neste caso, é individual e que só na justiça de Deus há a felicidade verdadeira. Que Deus nos abençoe. Amém.